Boa noite, pessoal. Meu nome é Augusto e hoje, junto do Emiliano, a gente vai apresentar para vocês a aplicação do Netflix. Então, começando, acredito que muitos de vocês saibam o que é a Netflix, né? Provavelmente todos vocês usam ou já utilizaram a plataforma. E o que é a Netflix, né? Ela nada mais é do que uma plataforma de streaming de vídeo, mas diferente do que muitos pensam, ela já existia antes de disponibilizar esse serviço para a gente. A Netflix ela foi fundada em 1997, tá? E no começo ela não fazia nada parecido com o que ela faz hoje. Ela era basicamente uma videolocadora online de DVDs. Ou seja, ela enviava filmes pelo correio em todo o território nacional dos Estados Unidos. Uma curiosidade, ela foi a primeira loja de aluguel de DVDs online, tá, pessoal? Ela só foi migrar pro negócio de streaming online, de vídeo, só em 2007, ou seja, 10 anos depois. Então ela teve todo um background ali para se estruturar antes de começar nessa plataforma de streaming de vídeo. Quando ela mudou o tipo de serviço que ela oferecia, mudando para o streaming, ela teve um boom muito grande, ou seja, foi um crescimento ali muito rápido, e isso acabou fazendo com que ela não mais se limitasse aos domínios dos Estados Unidos. Em basicamente 3 anos que ela estava oferecendo esse serviço, ela já começou a expansão dela para todo mundo. O primeiro país que ela passou também foi o Canadá, em 2010, ou seja, um crescimento muito rápido, né? Ali em questão de 3 anos ela já estava saindo do território estadunidense. E só via de curiosidade, a gente não colocou aí no slide, mas ela chegou aqui no nosso país, no Brasil, em 2012, tá? E hoje, assim, ela já está em diversos países. Ali a gente colocou um número interessante também, que foi o último número que a gente conseguiu ter acesso, porque depois do ano de 2019 a Netflix começou a deixar confidencial o número de assinantes que eles têm, tá? Hoje a gente só tem estimativas nesse ano de 2022, mas o último número oficial é o de 2019, que ela possui 167, que ela possuía, né, 167 milhões de assinantes. É um número assim gigantesco e que só prova que ela é a líder de mercado mesmo, apesar de ter várias outras concorrentes. Hoje estima-se que está por volta ali de 250 a 260 milhões de assinantes, tá, pessoal? Outra coisa muito interessante também, que de uns tempos para cá, ela começou a atuar também como produtora de filmes e séries, ou seja, aumentando o seu nicho de atuação, né? Ela já teve até alguns filmes que foram indicados ao Oscar. Por que a Netflix fez tanto sucesso? A gente resolveu tirar um tempo para discutir sobre esse assunto, e a gente chegou à conclusão de que não foi um motivo específico que fez com que ela fizesse tanto sucesso assim tão rápido, né? A gente separou aqui alguns pontos que a gente acredita que tiveram relevância para ela estar onde ela está hoje, né? A primeira coisa foi que, como a gente viu, ela foi pioneira em seu ramo, né? Não só desde quando ela começou, que ela foi a primeira loja online de venda de venda e aluguel de DVDs, como também na parte de streaming de vídeo, né? Ela também foi pioneira. Além disso, eu acho que todo mundo aqui que já utilizou pode suportar esse fato de que, assim, o conforto que a Netflix proporciona para a gente, ele é ímpar, né? Então, ou seja, ela disponibiliza fácil acesso a vários filmes e séries que todo mundo gosta de assistir, então, por isso, todo mundo consome, né, esse produto. Além do que, a qualidade deles é muito boa e o preço é super acessível. E isso também foram 2 pontos essenciais assim para ela fazer tanto sucesso. Além disso, a gente não pode deixar de citar também, né, que hoje, se a gente quiser ver um filme ou série pela Netflix, a gente consegue ver praticamente de qualquer dispositivo, ou seja, celular, tablet, notebook, televisão, todos esses dispositivos, eles têm a Netflix está presente neles, né, e ela também disponibiliza todos os seus títulos em vários idiomas, o que deixa bem acessível mesmo.
Muito bem. Agora, falando mais tecnicamente, né, eu vou introduzir um aspecto muito importante da nossa apresentação, um ponto central, na verdade, que são os codecs, né, os codecs de vídeo especificamente, né. O que que é um codec, né? Ele surge da concatenação dos prefixos de coder e decoder, né? E o que que é isso? Isso aí, perdão, são referências aos algoritmos que codificam e decodificam um vídeo, né? Vocês podem ver ali na figura no canto superior direito que nós temos os vídeos e os áudios não comprimidos, né? E passando pelo codec de vídeo, pelo codec de áudio, você tem no final um produto que é o vídeo codificado e, portanto, comprimido, né? E por que que faz isso? O que acontece é o seguinte: arquivos de vídeo, eles são o quê? São uma sequência de frames, né, de fotografias estáticas, que quando passadas muito rapidamente dão a impressão de que há movimento, né? Mas a questão é que são muitos frames, né? Normalmente, assim, temos taxa de 60 frames por segundo, né? Poder dar essa sensação de fluidez, né? Essa enganação dos nossos olhos de que há uma fluidez, né? É, e isso ocupa muito espaço, né? Os números podem chegar a gigabytes para vídeos de 5 minutos, dependendo da resolução em que eles foram filmados, né? Então, o que acontece é que realmente ficaria inviável manter arquivos de horas, por exemplo, nos computadores, que é um caso de muitos filmes hoje em dia. A maioria dura mais de 1 hora e meia, até mais de 3 horas em alguns casos. Então, isso somado à qualidade da imagem desses filmes, sinaliza que seria impossível, né, manter arquivos tão grandes assim nos nossos computadores, né? Fora que serviços como a Netflix, que provém o streaming, né, a passagem de filmes através da rede, isso seria completamente impraticável, porque até as melhores internet de hoje em dia não conseguiriam acompanhar o tamanho, a taxa de transmissão necessária para poder lidar com arquivos tão grandes, né? Isso para não mencionar a memória necessária, né? Então, há uma necessidade muito grande da ideia de codecs, porque eles realizam uma coisa que é a compressão, né? E a compressão, né, como o próprio nome sugere, comprime, reduz o tamanho e, portanto, viabiliza, né, que esses arquivos sejam armazenados e transmitidos via internet, né? Inclusive, na título de curiosidade, mais de 70% do tráfego de internet, até a pesquisa que nós encontramos, ela era composta por vídeos, né? Então, Netflix, YouTube, Hulu, Twitch, estão dominando aí a transmissão de internet, né? E isso aí justifica, né, a necessidade de codecs, né? Enfim, exemplos, né, de codecs é o VP9 da Google, é um codec famoso, inclusive é o que a Netflix usa, né? O H.265 e finalmente o AV1, né, que é o codec que nós vamos focar neste trabalho, certo? Vou falar agora brevemente para vocês como funciona o processo do codec AV1, né? Uma coisa, né, que pode ser abstraída para um caso mais geral, inclusive. Bom, eh, nós temos uma entrada, né, o input ali, e a primeira coisa que acontece é o particionamento da entrada, né? Esse particionamento aí, ele serve porque o algoritmo vai no primeiro momento tentar realizar predições, né, previsões dos pixels da imagem, né? E ao tentar fazer uma previsão, ele vai utilizar, por exemplo, pixels vizinhos para tentar adivinhar, né, o valor dos pixels que ele está tentando prever, certo? E o que acontece é que às vezes ele erra, certo? Né, naturalmente, às vezes ele erra e gera um residual, certo? Bom, essa previsão ela é quantizada, né, num processo de quantização e para garantir que vai ser de fácil transmissão, né, essa quantização gera uma matriz que vai ser posteriormente codificada e transmitida. Essa matriz ela é, como se diz, ela é reduzida, né? Ela perde informação, o tamanho dela é reduzido, né? Os coeficientes são reduzidos para poder é, realmente perder tamanho, né? Então, uma coisa interessante que deve ser mencionada é que esses codecs, eles são
Não todos, mas alguns, inclusive o AV1, eles perdem informação, chamamos de lossy em inglês, né, que perde mesmo. E, enfim, depois da transmissão, há o processo de reconstrução, certo? A reconstrução é indicada no frame do canto inferior direito, vocês podem observar que ela tem uma qualidade inferior à da imagem original, né? E isso acontece exatamente pela perda, né, que acontece no codec, certo? E para mitigar esse efeito de piora da qualidade da imagem, nós temos processos que são a filtragem, né, e a passagem por buffers de referência, né. Esses buffers, eles guardam diversas imagens filtradas e conseguem, a partir dessas, prever imagens, certo? Auxiliar no processo de predição e que vai posteriormente, perdão, que vai posteriormente ser mandado para a saída, né. É assim que o algoritmo em questão funciona. Então, pessoal, passando agora para o próximo slide, depois da explicação de como que codecs de vídeo funcionam pelo Emiliano, a gente vai falar um pouco do Netflix e os seus codecs, né? Que nem o Emiliano bem comentou na explicação dele, o codec que a Netflix utiliza hoje é o VP9, tá? Ele foi um codec desenvolvido pela Google e hoje também a gente sabe que, assim, a tecnologia de vídeo e transmissão de filmes, ela está crescendo, assim, rapidamente. Então, há pouco tempo atrás foi introduzido para a gente, né, os filmes em 4K, que, assim, é uma resolução muito grande mesmo. E agora também eles já estão introduzindo resoluções maiores ainda, que nem o 8K. E devido a essas altas resoluções, tá? Esse codec VP9, apesar dele atender muito bem ao trabalho dele, né? A gente pode ver pela qualidade dos filmes que são transmitidos hoje na Netflix, ele está ficando um pouco ultrapassado, tá? Então, para filmes como 4K e 8K, ele tem um pouco de dificuldade de codificar esses arquivos para transmissão, né? Então surge a necessidade de migrar de codec, né? Uma das possíveis soluções é o AV1 que a gente está tratando aqui. Que nem o Emiliano falou, o processo de codificação ele é basicamente o mesmo, independente do codec, só que os processos que cada codec utiliza para fazer essa codificação, eles podem, assim, diferir muito um do outro. Então, o AV1 ele tem diversas particularidades dentro daquilo que o Emiliano citou para vocês, e ele adiciona muitos processos nesse processo mais geral, né? O que acontece quando a gente insere um modelo bem mais complexo e bem mais robusto para a compressão de arquivos? Já era de se esperar que a qualidade final, né, do envio de quem está recebendo com certeza vai ser melhor, tá? Então, testes feitos nos dias atuais mesmo já provam que o AV1 assim, ele é bem superior aos seus antecessores. E também, assim, o cerne da codificação, né, que é a compressão de arquivos, ele também consegue comprimir bem mais do que os seus adversários. Ou seja, a gente tem dois pontos aí de melhora, né, que é a qualidade de quem recebe e o tamanho do arquivo codificado. No entanto, como eu comentei, por ele adicionar muito mais processos e ter muito mais ferramentas no processo geral para codificação, ele acaba sendo um código muito mais pesado e muito mais complexo. E isso gera um trade-off, né? Que por ele ser bem mais complexo, ele requer muito mais capacidade de processamento e também ele precisa de um hardware muito mais robusto para rodar ele, né? Além disso, com a tecnologia de software e hardware que a gente tem hoje, o trade-off que a gente pode citar aqui é que, apesar de ter uma melhora na qualidade da imagem recebida e no tamanho do arquivo comprimido, o AV1 ele leva bem mais tempo para codificar esse vídeo, tá? Então fica muito aquele cabo de guerra, né? Mas a gente tem que pensar também que o AV1 ele está há poucos anos, né?
ele tem poucos anos de vida, e por ele ser um código open source, existem vários projetos hoje que estão trabalhando em cima dele a fim de otimizar a sua utilização, né? Porque, querendo ou não, é uma demanda que não tem como ser parada, porque, que nem a gente está vendo, a qualidade de vídeo que o ser humano tem acesso hoje, ela não vai parar de aumentar. Então, é meio que um fluxo natural das coisas mesmo. Falando agora dos conceitos fundamentais para análise de desempenho, né, que é necessário realizar comparações entre codecs, né? Vamos relembrar para vocês aqui alguns conceitos importantes, né? Que é o conceito de taxa de bit, né? Simples, número de bits processados por unidade de tempo, é uma unidade, e o PSNR, né? Que é a razão entre a máxima potência de um sinal sobre um ruído, conceito famoso na disciplina de múltiplos sobre P. Além disso, a gente também vai trazer para vocês o conceito de VMAF. A gente está trazendo esses conceitos mais para vocês entenderem nos próximos slides alguns resultados que a gente vai apresentar. Tá, pessoal? O VMAF é uma métrica objetiva de qualidade de vídeo, que fica a título de curiosidade, ela foi desenvolvida pela própria Netflix, né? Que é o aplicativo que a gente está tratando aqui. E como que o VMAF ele funciona? Ele utiliza outras métricas que servem para se quantificar a qualidade de uma imagem em conjunto. E ele utiliza algoritmos de aprendizado de máquina para juntar essas métricas e elas são transformadas no final em um único score, né, que seria um valor de 0 a 100, onde o 100 representa a total fidedignidade com a imagem original, ou seja, mesmo comprimindo e enviando a mensagem, quando ela é recebida, ela está perfeita, e o 0 seria, assim, uma imagem que está muito ruim depois do processo de transmissão, né? Bom, fazendo uma análise de desempenho objetiva, né, usando as métricas que nós apresentamos, né, nós temos ali 4 casos de teste, né? IQ, Coast Guard, Foreman and Mobile. E o que acontece é o seguinte, né? Este gráfico ele compara a taxa de bit, né, que eu apresentei para vocês, versus o PSNR médio, né? E nós conseguimos perceber, né, nesse gráfico aí, que o AV1 é o melhor de todos, né? Na curvinha roxa, mais acima, vocês conseguem observar que ele se saiu melhor do que todos os outros codecs, né? E o que indica que a relação de PSNR para todas as taxas de bit foi melhor neste codec. E isso é ótimo, mas, né, se nós observarmos o gráfico de baixo, nós podemos observar também que, em termos da taxa de bit e do tempo médio, ele também foi o maior de todos, disparado por uma diferença muito gritante, né? Assim, isso aí ilustra perfeitamente a questão que o Augusto abordou, né, de que tudo é um trade-off, né? Não tem absolutamente nada de graça nesse mundo. Então, pessoal, agora apresentando um pouco dos resultados relacionados à última métrica que a gente apresentou, que é o VMAF. Aqui a gente pode ver, se vocês lembrarem do que eu expliquei, que é um score, né, que vai de 0 a 100. E ali a gente pode ver gráficos mediante o data rate para diferentes codecs. E a gente pode ver que o AV1 ele é disparado, o melhor de todos, independente do data rate, né? Ele chega a alcançar um VMAF próximo de 99%, o que é realmente assim impressionante. Mas sempre lembrando daquilo que o Emiliano acabou de reforçar, né? Que acaba sendo um trade-off. Então, pessoal, a gente está gravando essa apresentação, né? Então a gente não está ao vivo, mas a gente separou um vídeo do YouTube, tá? Que ele vai servir para a gente apresentar uma análise de desempenho subjetivo que vocês mesmos vão poder quantificar aí da casa de vocês. A gente vai passar esse link aí quando a gente estiver na aula, tá? Eu vou pedir só para vocês colocarem, antes de assistir o vídeo, na qualidade máxima, tá? Que é o 1080p, para vocês realmente conseguirem identificar as diferenças, né? De um vídeo que ele é codificado utilizando o VP9, que é atualmente o modelo que é atualmente o codec que a Netflix utiliza, né? Em produção, e o
AV1, que é o modelo que a Netflix está querendo colocar em produção nos próximos anos para melhorar a qualidade de vídeo, né? E aí vocês vão poder dar a métrica que vocês quiserem, pensando em uma escala de 0 a 5, ou então de pobre a ótimo, forma como vocês preferirem. E aí eu vou pedir também para vocês falarem, mandarem aí no chat depois qual que vocês gostaram mais. Tranquilo? Finalmente, né, para encerrar o nosso trabalho, concluímos então que o AV1 é muito superior em qualidade e compressão, né, concluímos isso observando os dados que são disponibilizados na internet, né, o que era uma coisa esperada, ele é um codec superior aos outros, bem superior, né, só que entra a questão do trade-off, né, tanto na velocidade quanto na compressão de dados. Ele melhora ele piora na velocidade, mas melhora na compressão de dados, né. O vídeo tem mais qualidade, mas demora mais para processar e é mais difícil de lidar com ele, né. E isso é explicitado pelo tópico abaixo, que fala da necessidade de, otimização, tanto em software quanto errado, poder lidar com essa quantidade de informação enorme, e também na necessidade de evolução na área, para poder suportar o aumento da qualidade dos vídeos, né. Isso é uma justificativa para a necessidade de codecs que têm maiores, capacidades de compressão e precisa melhorar o tempo, né. Apesar de ser um trade-off, nós precisamos melhorar esse tempo para poder tornar viável. Com isso, finalizamos apresentando as referências que tomamos aqui para fazer o trabalho, né. Tem os DOIs embaixo e os nomes dos artigos, e gostaria de agradecê-los por sua atenção. Obrigado e tenha um bom dia. Muito obrigado, pessoal. Espero que tenham gostado.